Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal História na Literatura. Hoje, dia 29 de dezembro de 2025, eu vou iniciar um vlog de leitura deste livro, Os Manuscritos Perdidos, de Charlotte Brontë. Eu moro em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e neste fim de ano eu vou fazer uma viagem para Maceió, em Alagoas, e este livro será a minha companhia nos momentos de descanso. É uma edição bem bonita, tem um lacinho aqui do lado. Eu vou ler um pouco da sinopse para vocês se inteirarem do que se trata a história. Viajando por quase 200 anos entre o Velho e o Novo Mundo, os manuscritos passaram por diversas mãos e sobreviveram até a um naufrágio. Mais do que os primeiros rascunhos do que viria a se tornar a obra de Charlotte, o material revela detalhes da vida de uma das famílias mais talentosas da literatura mundial. Tudo teve início em 1810, quando Maria Branwell, que se tornaria mãe das famosas irmãs Brontë, obteve um livro em sua terra natal. 2 anos depois, ela se mudou e o exemplar estava entre seus bens que naufragaram em um navio. O livro foi recuperado intacto e tornou-se precioso para toda a família Brontë, sendo não apenas uma fonte de leitura, mas também de anotação pelas irmãs Charlotte, Emily, Anne, seu irmão Branwell e seu pai Patrick. À medida que eu for avançando na leitura, eu venho aqui trazer os comentários para vocês deste livro, que eu tenho certeza que será incrível, porque a Charlotte Brontë é uma das minhas escritoras favoritas da vida. Oi, gente! Trazendo para vocês a primeira atualização do vlog de leitura do livro Os Manuscritos Perdidos, de Charlotte Brontë. Hoje é dia 30 de dezembro de 2025, eu estou em Maceió, de BH até aqui foram 2 horas de voo, é um pouco longe, e eu li algumas páginas durante o trajeto. E eu queria dizer que esse livro aqui vai iniciar com a história da Maria Branwell. Quem foi a Maria Branwell? Foi a mãe das irmãs Brontë. A Maria, antes dela se casar, quando ela era ainda mais jovem, possuía um livro muito valioso, que era um dos grandes pertences que ela tinha, que era o livro Os Remanescentes de Henry Kirke White, que foi um escritor inglês. Esse livro que a Maria possuía era em 2 volumes, trazia fatos biográficos desse escritor, trazia poemas desse escritor. Em certo momento da vida da Maria, ela vai morar com os tios, e isso lá em 1812, ela pede que os pertences dela sejam enviados para a Casa Nova. Só que o que acontece? O navio que transportava esses pertences vai encalhar, vai ter um naufrágio, e várias posses ali da Maria vão ser jogadas ao mar. Porém, este livro que ela tinha vai chegar intacto às mãos dela. Um tempinho depois, ela vai se casar com Patrick, que vai vir a ser o pai das irmãs Brontë. Ela se casa com ele e leva o pertence que ela tinha, que era esse livro tão valioso para ela. No entanto, a Maria vai falecer muito jovem, ela falece com apenas 38 anos. Ela tinha 6 filhos, que era a Maria, a Elizabeth, a Charlotte, o Branwell, a Emily e a Anne. Os filhos dela ainda são bem crianças quando ela falece. A filha Maria, mais velha, vai estar aí com 7 anos. A Charlotte vai estar por volta de seus 5 anos. A Anne, que é a caçulinha, não vai ter completado ainda nem 2 anos. A Maria falece de câncer, com os filhos ali na beira da cama dela. Então, ela vai deixar para eles este livro que ela possuía. E este livro vai ser uma recordação que os filhos, o esposo, vão ali guardar com muito afeto, com muito carinho.
Todos vão ler este livro e, além de ler, de estudar este livro, eles vão fazer várias anotações, comentários nas páginas deste livro. E vai ser neste livro que, anos depois, vão ser encontrados manuscritos escritos pela Charlotte Brontë na adolescência. Também um conto e um poema. Então, este livro tem essa grande importância para a família, vai ser lido por todos, vai ser anotado, rabiscado, eles vão fazer ali várias anotações e anos depois, dentro deste livro, vão ser encontrados esses manuscritos da Charlotte Brontë. O pai das irmãs Brontë, ele vai ser aí o último membro deste núcleo familiar a falecer. Primeiro morreu a esposa, como eu disse, depois foram falecendo os outros filhos e ele vai morrer em 1861. E aí, nesta data, após a morte dele, os bens que a família possuía vão ser levados a leilão, incluindo este livro que pertenceu à mãe das irmãs Brontë. Ele vai ser leiloado também, ele vai cair na mão de vários colecionadores, inclusive ele vai parar lá nos Estados Unidos, e só em 2015 é que o último desses colecionadores vai tentar vender este livro em uma loja de livros raros na Califórnia. E aí essa loja vai fotocopiar ali algumas páginas dos manuscritos que estavam dentro deste livro, vai enviar para o Museu da Família Brontë na Inglaterra para comprovar a caligrafia da Charlotte. Então vai ser comprovado que os manuscritos que estavam dentro deste livro, que pertenceu à mãe, foram escritos por ela. E aí o museu vai angariar vários fundos e vai conseguir comprar o livro para deixar no seu acervo. A gente não se sabe quem colocou os manuscritos dentro do livro. Se foi o pai das irmãs Brontë, se foi o esposo da Charlotte, ou se foram os colecionadores aí ao longo dos anos. Mas, assim, o grande fenômeno, né, o grande tesouro, o grande achado foi que dentro deste livro que pertenceu à mãe, a Maria Branwell, foram encontrados aí esses escritos da Charlotte Brontë. Não só os escritos dela, mas também as anotações que foram feitas por todos ali os membros da família, por todos os filhos, porque todos leram o livro. O livro era uma fonte de leitura e de consulta para eles. Então ali vão estar essas anotações dos filhos que vão chegar até os dias de hoje. E aí vários estudiosos vão ter estes manuscritos, essas anotações como fonte de pesquisa. E aqui neste livro, Os Manuscritos Perdidos, de Charlotte Brontë, a gente vai ter 4 ensaios, 4 artigos de 4 estudiosos que vão falar um pouco sobre estes manuscritos que foram encontrados, essas anotações que os filhos colocaram ali no livro que pertenceu à mãe. Então, este livro vai tratar disso, desse tesouro, né, que foi descoberto tantos anos depois e demorou tanto tempo para chegar aos leitores. O primeiro ensaio que o livro traz é Perdido e Encontrado, de Anne Disdale. Este ensaio fala um pouco sobre a história da Maria, do livro que ela possuía, que eu já mencionei aqui para vocês. Mas um fato interessante é que comenta que quando a Maria falece, as crianças ainda são muito pequenas e a irmã dela vai se mudar para a casa da família para ajudar ali na criação dos sobrinhos. Só que as meninas precisariam de uma educação mais formal do que aquela que a tia poderia lhes proporcionar, porque quando elas fossem mais velhas, elas iriam precisar se sustentar sozinhas. E a única carreira mais aceitável para as mulheres ali naquela época seria lecionar. Então as meninas, as 4 irmãs mais velhas, vão para uma escola. E quem já leu Jane Eyre, que é o livro da Charlotte Brontë, vai se lembrar. Em Jane Eyre, Charlotte cria uma escola que tem ali condições muito árduas para as alunas.
E essa escola do livro Jane Eyre foi totalmente aqui inspirada em uma escola real, na escola que elas estudaram. Porque as duas irmãs mais velhas dela, a Maria e a Elizabeth, vão voltar doentes dessa escola com tuberculose e vão falecer ainda muito jovens. Elas falecem ali com 10, 11 anos de idade. Por isso que a gente não conhece muito sobre a história dessas irmãs mais velhas que faleceram ainda muito novas, voltando doentes dessa escola. Um outro fato interessante que o livro traz é que o irmão da Charlotte, quando era pequeno, ganhou de presente alguns soldadinhos de brinquedo. E os irmãos resolveram criar livros, pequenos livrinhos ilustrados que seriam lidos por esses soldadinhos de brinquedo. Eu achei isso o máximo. Desde crianças, os irmãos Brontë se incentivavam ali no mundo da escrita. Eu vou mostrar aqui para vocês a ilustração. Um dos famosos livrinhos produzidos pelos irmãos Brontë durante a infância. Eles criavam reinos imaginários também. Vou mostrar aqui uma imagem de um quadro que o Branwell pintou das irmãs, da Anne, da Emily e da Charlotte. Então aqui ele pintou as irmãs. Então a gente pode ver um pouco sobre a fisionomia delas. E por último, uma imagem do famoso livro que pertenceu à mãe, a Maria, que era o exemplar do livro Os Remanescentes de Henry Kirke White. Aqui ele tá com um volume. Originalmente, ele tinha 2 volumes. Sorvete de coco no coco aqui em Maceió, Alagoas. Dez de 10. Muito bom. Praia do Gunga aqui em Alagoas. Muito linda. Passando aqui para trazer mais uma atualização do vlog de leitura do livro Os Manuscritos Perdidos, de Charlotte Brontë. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026, já estou de volta aqui em casa, em BH, depois de uns dias de descanso lá em Maceió, e queria compartilhar com vocês algumas impressões sobre o segundo ensaio que o livro traz, a arqueologia do livro. A gente sabe que os livros impressos são uma das mais importantes ligações com o passado, não apenas pelas palavras dos escritores, mas também pelas marcas de uso deixadas pelos antigos leitores e donos, como anotações nas margens, comentários, dobraduras, acréscimos, como marcadores, fotos, bilhetes.
imagens que são colocadas dentro dos livros, também as omissões, como páginas faltando. Tudo isso são traços físicos que sobrevivem e chegam até aos futuros leitores, fazendo essa ponte tangível com o passado. Porque o livro, ele não traz apenas uma história, ele se constitui como um próprio registro histórico vivo. E ele nos lembra que nós somos apenas curadores temporários das histórias que seguramos nas nossas mãos. Para exemplificar sobre essa questão do poder dos livros, eu vou falar sobre um fato da Charlotte Brontë. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela fez uma anotação no diário dela sobre a irmã Maria, que havia falecido 4 anos antes de tuberculose, com apenas 11 anos de idade. A Maria, na época, tinha um livro de geografia que foi emprestado do pai e fez uma anotação neste livro. Anos depois, a Charlotte, lendo este livro, encontra a anotação da irmã. Então, a caligrafia da irmã chega até ela, sobrevive, chega até ela, a Charlotte descobre. E este livro de geografia, ele não é mais apenas só uma aula, não traz ali só um conteúdo. Ele se torna um próprio remanescente da irmã. Ele traz uma memória, uma lembrança da irmã tão querida que ela havia perdido. Eu vou ler aqui para vocês o trechinho e com a anotação que a Charlotte fez. Certa vez, papai emprestou à minha irmã Maria um livro antigo de geografia e ela escreveu na folha de rosto, em branco: papai me emprestou este livro. O livro tem 120 anos, está agora na minha frente enquanto escrevo isso. Voltando a falar um pouquinho sobre o livro original que pertenceu à mãe da Charlotte Brontë, que também se chamava Maria Bramwell, o livro Os Remanescentes de Henry Kirkcudbright. Como eu comentei, dentro deste livro foram encontrados os manuscritos perdidos escritos pela Charlotte na época da juventude, além de outros documentos adicionados ali pelos futuros donos. O livro também traz anotações feitas pelos membros da família Brontë, que escreviam ali nas próprias páginas à medida que eles liam e estudavam aquele livro. Uma das primeiras anotações que eu gostaria de trazer aqui para vocês foi feita pelo Patrick, o pai da Charlotte. Ele fez essa anotação um dia após a morte da esposa. Ele escreveu na folha de rosto também em latim. Este livro pertenceu à minha amada esposa e foi salvo das águas, portanto, deverá ser sempre preservado. Ele também fez algumas anotações sobre o próprio poeta, o Henry Kirkcudbright, porque eles se conheceram, foram amigos, estudaram na mesma universidade. Então ele escreveu assim: tive a honra de conhecer na universidade a pessoa que é o foco desta biografia e tenho todos os motivos para acreditar que o louvor prestado a ele em relação à sua genialidade ou piedade foi bem merecido. Eu havia comentado aqui com vocês que pairava uma dúvida sobre quem teria colocado os manuscritos dentro do livro da mãe da Charlotte. Este ensaio traz algumas teorias. Eles falam que provavelmente não foi o pai da Charlotte, porque o pai dela tinha o costume de documentar tudo. Então, se tivesse sido ele, provavelmente ele teria anotado ali no próprio livro o que ele estava fazendo. Também eles falam que não foi o Arthur Nichols, que era o marido da Charlotte, porque ele ele guardou vários documentos ali da família, então ele não teria sido assim tão displicente, colocado os manuscritos no livro e e vendido aquele livro. Então a teoria é que o dono, o primeiro comprador que comprou o livro no leilão, é que teria conseguido esses manuscritos e colocado ali dentro. Foi um reverendo, um religioso, e ele fez essa compra, como eu disse, no leilão dos bens da família Brontë. Mas como ele teria conseguido esses manuscritos? Uma teoria é que teria sido através que o irmão da Charlotte, na verdade, teria vendido esses manuscritos para outras pessoas e depois ele chegou ali nas mãos do reverendo.
porque o irmão da Charlotte, ele tinha problemas com bebida, ele era alcoólatra, mas no fim da vida, ele ficou totalmente viciado, ele tentava conseguir dinheiro de qualquer forma para pagar o seu vício. Então, tem-se essa teoria, que poderia ter sido ele que se desfez daqueles escritos da irmã, já que eles se correspondiam, então poderia estar com ele, esses manuscritos. Ele se desfez, trocou, vendeu, e aí depois esses manuscritos chegaram nas mãos do reverendo que colocou ali dentro do livro original. E esses manuscritos, gente, assim como os outros documentos, eles foram sendo encadernados neste livro original. E um deles, que é bem interessante, foi uma carta-resposta de condolências, porque este reverendo, que foi o primeiro dono do livro, da família Brontë, ele, assim que a Charlotte Brontë morre, falece, ele envia uma carta de pêsames para o esposo da Charlotte Brontë. E o esposo dela responde, e ele vai guardar essa carta e vai encadernar aqui no livro também. Eu vou ler o trechinho dessa carta, na verdade é pequeno. Diz o seguinte: Reverendo e caro Senhor, em nome do Senhor Brontë e no meu, agradeço sinceramente os pêsames expressos na carta que nos enviou após nossa recente perda. A aflição é de fato muito pesada, mas tentamos ver nisso a mãe do nosso Pai Celestial, que não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E nos console o pensamento de que nossa perda represente um ganho para ela, mais uma vez agradecendo-lhe por sua gentileza. Então, o esposo da Charlotte, o Arthur Bell Nichols, escreveu essa carta-resposta, enviou ao reverendo e ele também deixou esse documento dentro do livro original e chegou até a gente. Eu vou mostrar algumas ilustrações que o livro traz. Ele é muito rico em imagens, é algo assim fascinante. Aqui tem o livro, Os Remanescentes de Henry Kirke White. Eu já mostrei a capa do livro, aqui tem por dentro. O livro está no Museu da Família Brontë. Aqui uma imagem do próprio poeta, o Henry Kirke White. Tem também o que eu li para vocês, que foi o trechinho que Patrick escreveu em memória da esposa. Aqui a inscrição que ele fez no livro, com a caligrafia dele. Uma outra imagem, esta bem curiosa, é que no livro alguém fez um desenho de uma cabeça. E eles acreditam que esse desenho tenha sido feito pelo irmão da Charlotte, pelos traços, porque eles já têm outros desenhos feitos pelo irmão, então é parecido. Então, provavelmente, ele fez este desenho aqui no livro. E aqui a gente tem a imagem do Arthur Bell Nichols, que era o marido da Charlotte Brontë. E aqui a carta, resposta que ele escreveu.
gente! Hoje é dia 10 de janeiro. Eu finalizei a leitura do livro e vim trazer algumas conclusões finais no vlog. Os últimos ensaios vão tratar da Juvenília da Charlotte Brontë. O que é Juvenília? São as obras literárias e artísticas produzidas durante a juventude de um determinado escritor. Durante toda a infância, os irmãos Brontë vão criar reinos imaginários com inúmeros personagens que vão desde ricos aristocratas até ali as categorias mais pobres da sociedade. E o que fez com que eles iniciassem essas histórias, iniciassem a escrita? Foi quando o Branwell, irmão da Charlotte, ganhou de presente do pai alguns soldadinhos de brinquedo. Isso lá em 1826. A Charlotte tinha então apenas 10 anos, o Branwell tinha 9, a Emily 8 e a Anne 7. Então eles vão criar a saga da Cidade de Cristal, que se passava ali na região da África Ocidental. Inicialmente, os 4 vão escrever histórias coletivas sobre essa saga, mas depois vai haver uma separação. Eles vão trabalhar em duplas. A Emily e a Anne vão criar outro reino, o reino de Gondal, e a Charlotte e o Branwell vão continuar expandindo as histórias do Império da Cidade de Cristal, além de criar um outro reino, chamado Reino de Angria. Eles trabalhavam juntos nesta saga, escrevendo contos, poemas. Tudo era feito em letras bem diminutas, bem pequenas, são livrinhos mesmo que eles escreviam essas histórias, provavelmente porque elas não eram escritas, não eram feitas para ser lidas por outras pessoas. Pelo contrário, eram histórias que compunham ali a oficina literária das crianças. Nem mesmo o pai era feito para o pai lê-las. O pai era um reverendo bem respeitável na região, e embora ele estivesse ingênuo com relação às histórias dos filhos, porque continham muitos temas adultos, como guerras, violência explícita, o pai sempre incentivou que as crianças lessem. Ele abriu a biblioteca para os filhos, ele incentivava que os filhos conhecessem sobre a política local, o que estava acontecendo na época, incentivava também que as crianças tivessem opiniões próprias, formassem opiniões, participassem das discussões sobre as questões políticas. E a Charlotte, desde cedo, ela criou personagens complexos. Ela gostava de explorar tanto a psicologia dos personagens como os relacionamentos que existiam entre eles ali nessa saga, nesse mundo imaginário que ela criou junto com os irmãos. Os manuscritos recém-descobertos da Charlotte Brontë dentro do livro que pertenceu à mãe vão estar relacionados a esta saga que ela criou ali durante a infância e a juventude, o universo da Cidade de Cristal. São eles um fragmento de poesia e um fragmento em prosa, que é um conto. O interessante é que no conto ela vai unir o mundo imaginário com a vida real, porque um dos personagens da saga vai vir fugido dos credores de Londres para a vila real em que os irmãos Brontë moravam. E isso foi bem original, porque apesar dos irmãos se inspirarem na literatura, nos acontecimentos, nas pessoas reais, em nenhum outro manuscrito eles tinham feito essa união. E agora a Charlotte vai unir o mundo imaginário com o mundo real dela. Inclusive, moradores locais ali da vila vão aparecer neste conto. Eu queria mostrar para vocês uma imagem das histórias que os irmãos Brontë produziram ali durante a infância. Como eu mencionei, eles escreviam com letras bem pequenininhas. Aqui tem uma imagem dos livrinhos comparado com uma moeda. Dá para ver que eram bem pequenos. E eles também faziam várias ilustrações, vários desenhos dos personagens que eles criavam. A última parte do livro traz um estudo sobre como a obra da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes,
poderia ter sido inspirada em um dos poemas escritos pelo Henry Kirkwood, que estavam ali presentes no livro original que pertenceu à mãe dela. Eu recomendo demais a leitura deste livro, especialmente para aqueles que gostam muito das Irmãs Brontë e pelo fato de conter vários documentos históricos, fontes primárias que trazem muitas informações do cotidiano da família e também da obra dessas irmãs fenomenais que tanto fizeram pela literatura mundial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para me ajudar na divulgação e se não for inscrito, considere também se inscrever no canal. Tchau!